Irmãos, o que seria melhor para o nosso Brasil? A reeleição do presidente Lula? Ou será que para você o melhor para nós seria, de fato, a absolvição de Bolsonaro? Que ele seja reeleito, que ele se torne o novo presidente do país? No seu conceito, o que você acha melhor? As sanções contra o Alexandre de Moraes? Ou que não fossem feitas as sanções contra o Alexandre de Moraes? O que você acha que é melhor para nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto mundo, enquanto Brasil? O que seria melhor para nós? O que poderia tornar a nossa vida muito melhor? Vocês percebem que nós conhecemos cristãos, não é? Que são favoráveis a Lula, cristãos que são favoráveis a Bolsonaro. Nós conhecemos cristãos que são favoráveis às sanções. Nós conhecemos cristãos que não são favoráveis às sanções. Mas o que seria melhor para nós? Quando nós olhamos para o texto, para o contexto, quando começamos a entender a história de Deus com o povo de Israel, o êxodo, a saída do Egito, vejam bem, 4 gerações, 4 séculos, 430 anos. E muitos crentes rogaram a Deus, imploraram a Deus para que saíssem, para que fossem libertos do Egito. E Deus não atendeu, e Deus não respondeu. E veio a segunda geração, também havia crentes, pessoas tementes a Deus, comprometidas com Deus, que honravam a Deus, que eram fiéis a Deus e que oraram e que imploraram para a libertação do Egito. E Deus não atendeu. Eles acharam que o melhor seria serem libertos, que fossem para uma terra a qual Deus já havia prometido para eles, mas não saíram, não foram. Veio a terceira geração, veio a quarta geração, e quando se completou os 400 anos, exatamente 430 anos, Deus tira o seu povo da terra do Egito e os leva para a terra prometida que mana leite e mel. É interessante como que nós queremos dizer o que é melhor para nós. Não numa ótica divina, não numa ótica bíblica. Porque por mais que olhassem para o Egito, para a escravidão, para a dureza dos faraós da vida, Deus disse, vocês ficarão aqui 430 anos. A Babilônia, a mesma coisa. A Bíblia descreve 4 jovens genuinamente crentes, autênticos, tementes, reverentes, dispostos a morrerem por causa de Deus, e ainda assim ficaram lá 70 anos. Talvez, numa ótica deles, o melhor seria voltar para Jerusalém. E Deus disse, não, 70 anos vocês ficarão aí. Mas nós, enquanto seres humanos, nós temos os nossos conceitos. Nós temos uma definição boa, não, para mim, Bolsonaro é o melhor. E outro diz, para mim não, melhor é o Lula que ele seja reeleito. Para mim não, melhor é que Alexandre sofra todas as sanções e que ele seja condenado. E outros dizem, não, que ele não seja sancionado, porque ele é justo, porque ele está julgando e ele está sendo correto. E cada um de nós tem uma definição. Como Israel tinha as suas próprias definições. Como Israel tinha suas próprias escolhas.
Mas vocês observaram todos os cânticos que nós cantamos? Desde o primeiro hino até o último cântico da comissão de música. Em teus braços nós encontramos o descanso. Tu és fiel, Senhor. Rude cruz se erigiu. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Qual que é melhor? O que é melhor para nós? E eu creio, irmãos, que muitos de nós ainda não têm uma cosmovisão bíblica daquilo que Deus tem para nós. Quem é que Deus vai definir no nosso governo? Quem é que Deus vai eleger? Quem é que Deus vai colocar nesse mundo para reger a nossa vida? Que será um instrumento na mão de Deus. Porque vejam bem, a temática para nós nesta noite é: Deus é presente com o seu povo o tempo todo. Apesar da escravidão, 430 anos, o povo de Deus nunca ficou sem a presença de Deus. Deus nunca deixou de ser providente, providencial. Deus nunca deixou de cumprir uma de suas promessas. Deus nunca deixou de estar com eles. E é isso que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender. Porque o texto vai nos revelar, nos ensinar, Moisés nos ensina sobre essa providência de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre a presença de Deus com o seu povo o tempo todo. A gente usa jargões, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas a gente não vive isto. E é isso que Moisés está mostrando, que Deus, de fato, Ele é presente com o seu povo o tempo todo. O seu povo nunca ficou só, o seu povo nunca ficou desamparado, nunca foi abandonado por Deus. E a impressão que a gente tem olhando para alguns evangélicos é que nós estamos abandonados, nós estamos ao bel prazer dos governantes do mundo, da política, da economia, do judiciário, né? Do executivo, legislativo. Parece que nós estamos aí e eles fazem conosco o que querem, do jeito que querem, e parece que não há um Deus que governa soberanamente conforme o seu propósito, conforme o seu próprio plano. Moisés nos desafia a pensar sobre a providência de Deus, sobre a promessa de Deus, sobre a presença de Deus e como que nós deveríamos responder a essas verdades de Deus. Como que nós deveríamos responder à providência de Deus? Com admiração, com apreço, na certeza assim, Deus ordena o curso da história da humanidade, não tem nada fora do trilho, não tem ninguém atropelando Deus, não tem ninguém atropelando os planos de Deus, não tem ninguém frustrando os planos de Deus. Nós, enquanto cristãos, deveríamos responder à providência de Deus com admiração, com apreço. Deus cuida de mim. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Que bênção. Olha para o mundo, é assustador. Olha para a corrupção, é assustador. Olha para a questão da violência, é assustador, tudo é assustador. Mas nós temos um Deus. E a gente deve responder a Ele com admiração, com apreço. O meu Deus cuida de mim. Vejam bem, Ele nos chama a responder à promessa. Confie, creia que Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus nunca falhará conosco. Deus cumprirá cada uma de suas promessas para conosco. Responda assim, né? Olhe para as promessas e diga assim, olha, eu confio em Ti, confiarei em Ti, Senhor. Confiar. Responda com confiança, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. O mundo parece uma loucura, o mundo parece que está de cabeça para baixo, mas o Senhor continua cumprindo as suas promessas e cuidando de mim. E Ele nos chama a responder à presença dEle, ou seja, nós precisamos encontrar conforto nos braços do Pai, nós precisamos encontrar coragem. Josué, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo, por onde quer que andares, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
vocês nunca estarão sozinhos. Isso, irmãos, deve impactar a nossa vida, deve produzir alegria no nosso coração, deve exigir de nós uma resposta para com Deus, de louvor, de adoração, de confiança, de descanso, de paz, que só o nosso Deus pode nos dar. Então vamos lá para o primeiro ponto. Como que Deus é presente com o seu povo o tempo todo? Sendo providencial. Olhe para o versículo de número 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, mas aí Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais próximo. Na nossa ótica, a gente diria para Deus, Deus, passa por aqui. Esse caminho é longo, esse caminho tem montanhas, esse caminho tem tropeços, esse caminho tem seduções, esse caminho passa por aqui, é mais perto. Alguns autores dizem que eram aproximadamente 250 quilômetros de caminhada. E eles diriam, pelas crianças, pelo povo e os animais, gastaria-se de 1 a 2 meses para chegar à terra prometida que mana leite e mel. E por que Deus então faz a escolha de não passar por esse caminho? Ele diz, para que o povo não se arrependa, para que o povo não tenha desejo pelo Egito novamente. Ele está dizendo assim, olha, eu vou passar por um caminho no qual eu vou ensinar, eu vou declarar a minha providência, eu vou mostrar como que eu cuido, como que eu zelo. O caminho que eu vou fazer é um caminho de círculo, eu vou circular com eles 40 anos, passando no mesmo caminho, voltando e circulando, e circulando, e circulando, 40 anos, e nesses 40 anos eu vou mostrar a eles a minha providência, eu vou ensinar a eles como eu sou providencial, como que eu cuido deles, como que eu protejo eles. Eles vão ter uma experiência real comigo, vívida. E é isso. Deus conhece o seu povo e o governa considerando enquanto Ele governa o mundo. Deus não está aí desesperado, fala, gente, eu não sei o que eu vou fazer com o Putin, eu não sei o que eu vou fazer com o Irã, com o Hamas, gente, eu perdi o controle, não sei como é que vai ser daqui para frente, e agora como é que eu vou cuidar de tanto crente nesse mundo, como é que eu vou zelar pela vida deles, eu não vou dar conta. Não. Enquanto Deus governa o mundo, Ele governa o seu povo, Ele cuida do seu povo, Ele conduz o seu povo, Ele assiste o seu povo. Ele é um Deus providencial. Vejam bem, olha, nessa caminhada, nesse outro caminho mais longo, mais duro, mais difícil, Deus revela a sua bondade, sua misericórdia, sua providência, ao planejar essa rota. Ele vai dizer assim, olha, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A escolha que Deus faz, olha, é aqui que eu vou mostrar, é aqui que eu vou revelar a minha bondade, a minha misericórdia, a minha providência. É por isso que eu não vou conduzi-los pelo caminho mais curto. Eu vou levá-los por um caminho mais longo, um caminho mais difícil, um caminho mais insuportável, um caminho cheio de dores, cheio de ameaças, cheio de dificuldades, e eles verão a minha providência, porque todas as manhãs eu vou enviar para eles um maná. Quando eles tiverem sede, eu vou tirar a água da rocha e dar a eles. Eu vou mandar uma coluna de nuvem para guiá-los, eu vou mandar uma coluna de fogo para guiá-los. Ele está dizendo assim, é assim que eu vou me revelar a eles. É assim que eu vou ensinar o meu povo, é assim que eu vou conduzir o meu povo. E aí a gente fica olhando para os nossos governantes apavorados, querendo tirar e querendo colocar. Os crentes de Israel, irmãos, provavelmente oravam a Deus, Deus, nós não suportamos mais Faraó. Nós não aguentamos mais essa escravidão, essa pressão. Já passou uma geração, segunda geração, terceira geração, já vai para 400 anos e o teu povo está aqui morrendo nesse sacrifício, nessa escravidão, nessa peleja. E Deus diz assim, é assim que é o meu plano, e vocês vão me conhecer, eu vou me dar a conhecê-los. Mas a pergunta aqui, irmãos,
Será que alguma vez nós pensamos que Deus nunca nos colocou à prova além das nossas forças? 1 Coríntios 10, 13. Você nunca será tentado além das vossas forças. Deus proverá livramento, Deus é fiel. Não pense você que por mais difícil que a sua luta seja, por maior que seja a sua dor, a sua perseguição, ela não é além. Deus nunca dará além daquilo que Ele nos capacitará a suportar, a enfrentar. Mas exatamente, olha, Deus tem as suas razões para os caminhos estranhos pelos quais Ele nos conduz. Às vezes a gente fica assim, Senhor, o caminho dali é melhor, esse presidente é melhor, esse outro é melhor, esse é melhor, aquele outro governo é melhor, esse aqui é aquele. A gente fica louco, endoidecido, e esquece que é Deus que está no controle e que Ele usa a ferramenta que Ele quer. Nós temos que orar e pedir a Deus, Deus, confirma na minha mente, no meu coração, aquilo que Tu queres, não o que eu vejo com meus próprios olhos físicos. Não é o que eu enxergo numa cosmovisão humana, numa ótica humana. É o que eu enxergo à luz das Escrituras. É como eu vejo à luz das Escrituras os planos do Senhor. Como o Senhor usou o faraó, como o Senhor usou Nabucodonosor, como que o Senhor usou o Império Assírio, como que o Senhor usou todos esses povos para disciplinar o teu povo, para corrigir o teu povo. Tudo isso é providencial. Deus tem as suas razões para usar os caminhos estranhos dos quais nós não escolheríamos. Porque, de uma maneira simultânea, o que Deus faz, tudo que Deus faz, coopera para o bem da sua glória e coopera para o nosso bem. Essas duas coisas, elas caminham simultaneamente, e a gente precisa entender isso. Essas coisas estranhas que a gente acha que é estranha, que está fora do trilho, que é loucura, que os homens estão perdidos. Essas coisas que Deus faz, das quais nós não entendemos numa ótica humana. Lembra de Paulo, Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do seu propósito. Tudo simultaneamente coopera para o bem da glória de Deus e coopera para o nosso bem. Não há nada nesse universo que coopere só para o nosso bem. E não há nada nesse universo que só coopere para a glória de Deus. Se você olhar para toda a Escritura, você vai observar que todos os planos de Deus, todos os projetos de Deus, tudo aquilo que Deus executou, de Gênesis até Apocalipse, cooperaram para o bem da glória dele e para o nosso bem. Por mais incompreensível que seja a nossa mente. Porque é assim que Deus trabalha. E aí a gente poderia dizer assim, o que é difícil de acreditar quando nós estamos suportando as nossas próprias provações. A gente não consegue olhar para o Brasil e falar assim, gente, toda essa loucura, toda essa miséria, tudo isso que está acontecendo, de uma forma simultânea, isso coopera com a glória de Deus, para o bem da glória de Deus, e coopera para o nosso bem. Mas eu não consigo ver isso. Mas Deus nos ensina no deserto. É na caminhada longa que Ele nos ensina. É na trilha dolorosa, é nas provações, nas tribulações, nas dificuldades, que Ele nos ensinará que todas as coisas vão cooperar para o bem da glória dEle e, no fim último, para o nosso bem. Porque Deus é com o seu povo o tempo todo de forma providencial. Não há um momento sequer da sua vida que Deus não esteja cuidando de você. Por que você acha que você está vivo? Você viajou e dirigiu bem, né? Seu carro está novo, não dá problema na estrada. Não é assim? É assim que a gente pensa. Eu fui sensato, eu fui prudente, né? Carro novo, não fiz nada de errado, e fui e voltei.
Há muitos cristãos que saíram para viajar com toda a prudência, com o carro novinho, revisado, e não chegaram. Foram para a glória. Nós temos que aprender. Deus é com o seu povo o tempo todo. Como? Sendo providencial. Segundo, Deus é com o seu povo o tempo todo, cumprindo as suas promessas. Olhe para o versículo de número 19 do capítulo 13. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Não tem nada místico aqui não, viu, irmãos? Não tem nada místico com os ossos de José. Ele diz assim, olha, por que eles levaram os ossos de José? Pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco meus ossos. Olha a confiança nas promessas de Deus. Olha José dizendo assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dentro em pouco tempo, quando se cumprir o tempo de Deus, quando se cumprirem os 400 anos, Deus virá aqui e levará o seu povo para casa, para a terra prometida, que mana leite e mel. E vocês precisam me prometer que vocês levarão também os meus ossos. O que Moisés está mostrando aqui é que Deus cumpre as suas promessas. Quem é que está tirando o povo lá do Egito? Deus está dizendo assim, não é por você, Faraó, não é por sua força, não é por sua honra, não é pelo seu poder, não é pelo seu grande exército. Eu vou usar um homem, e vou tirar o meu povo daí. E você vai expulsar o meu povo daí. E você dará toda a sua riqueza para o meu povo. O meu povo sairá daí farto. Ele está dizendo assim, Deus cumpre as suas promessas. Aqui ele declara o primeiro cumprimento do que está sendo cumprido, da promessa de Deus. É Josué que estava dizendo isso. Se você for lá para Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 26, José está fazendo essa promessa lá. É só a gente voltar algumas páginas aí para o capítulo 50. Olha aí Gênesis 50 para você ter uma noção do que José está dizendo. Ele diz assim, olha, versículos 24 a 26 do capítulo 50 de Gênesis. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. O que está acontecendo aqui? O cumprimento dessa promessa, mostrando a fidelidade de Deus, como que Deus cumpre as suas promessas. Isso é algo glorioso só de pensar a expressão desse homem chamado José. Olha a confiança na promessa de Deus. Deixa eu falar para vocês. O nosso Deus, que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, Ele voltará, Ele há de nos buscar e nos levará para a terra que mana leite e mel. Essa é a promessa que Paulo está dizendo em Efésios 1º capítulo. Nós que cremos no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo, Ele é o selo, Ele é o penhor, e Cristo voltará para nos buscar e nos levará para o novo céus e a nova terra, e nós habitaremos eternamente com Ele. São promessas. São promessas, gente. Deus é com o seu povo o tempo todo. Ele está dizendo assim, meus irmãos, Deus virá. A fé dos patriarcas era que Deus cumpriria essa promessa. E Israel, dentro do seu contexto, diante da ameaça, diante da perseguição, diante da escravidão, eles precisavam de uma promessa dessa, reavivada na mente deles. Eles haviam acabado de contemplar o quê? Deus fazendo o poder deles sendo manifestado através de pragas, destruindo o Faraó, né? Envergonhando o Faraó, desprezando o Faraó. Eles então assim, olhem para Yahvé, creiam no Yahvé, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o único que tem trono, Ele é o único que governa, creiam nas promessas dEle. A gente precisa aprender isso, irmãos.
Pouco me importa quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é Alexandre. Pouco me importa. Eu sei quem é que cuida de mim. Deus precisa me dar sabedoria na hora de fazer a escolha, na hora da eleição. Mas eu não preciso brigar com esse povo, eu não preciso lutar contra esse povo. Deus fará eleger aquilo que Ele quer que seja eleito. Deus tira quem Ele quer e Deus coloca no trono quem Ele quer. No tempo dEle, para a glória dEle, para o bem da glória dEle, para o nosso bem. Pode parecer loucura tudo que está acontecendo, mas é para o bem da glória de Deus e para o nosso bem. Por que a gente sabe isso? Olha, a gente canta isso, não canta? Quem está em cima aí, coloca o hino 32 para nós aí, que vocês acabaram de cantar, né, logo no início aí. Vejam bem. Hino de número 32. O Deus fiel às suas promessas. Como é que você canta esse hino? Você olha para o mundo, você olha para Bolsonaro, você olha para Lula, você olha para Alexandre de Moraes, você olha para a economia, você olha para Trump, você olha para todo mundo, você olha para o mundo inteiro, para o universo. Como que você canta esse hino? O que gera lá no seu coração? O que tem no seu coração quando você canta esse hino? Porque, olha, Ele cumpre as suas promessas. Então, vamos lá, me ajuda aí. Tu és fiel, Senhor. Os filhos sabem que não falharás. Não falha. Tu nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Agora canta o coro. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia. Isso tem que entrar na minha mente. Com bênçãos o quê? Isso tem que entrar na minha mente, no meu coração. Isso tem que ser real para mim. Isso tem que ser realidade, convicção. Um Deus que tem bênçãos dia após dia e bênçãos sem fim para a minha vida, para a sua vida, para o seu lar, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai. É para a nossa família. Isso é para os eleitos, os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. É isso que Moisés está ensinando para Israel. E aí a gente pode cantar isso. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Explode, canta, mas creia, absorva isso no seu coração. Faça isso ser realidade na sua vida. Quando você olha para a circunstância, quando você olha para o armário vazio, quando você olha para o desemprego, quando você olha para as contas, falta de cliente, falta de pagamento, Senhor, está uma bagunça, o Senhor está me abandonando, o Senhor está me deserdando. Não, não. Dia após dia eu te darei bênçãos sem fim. Tu és fiel, Senhor. Tu nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras. Tu sempre será. Olha, tua mercê é que nos guarda. Não é Trump, não é Bolsonaro, não é Lula que nos guarda, não é Moraes que nos guarda, não são eles que nos livram, não são eles que nos protegem. A tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Confiança na promessa de Deus. Deus é com seu povo, cumprindo cada uma de suas promessas. Um homem chamado Simeão pega Jesus no colo. Pai, eu agora posso morrer. A tua promessa se cumpriu. Eu vi o teu filho, o Cordeiro, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pode me levar em paz. Confiar nas promessas de Deus, no cuidado de Deus para conosco. Nós precisamos ser crente, irmãos. Não crente só de carregar a Bíblia.
Não é ser crente só de vir à igreja, nós precisamos ser crentes, nós precisamos ser genuínos, autênticos, nós sabemos quem nós cremos. Não há maior prazer do que saber que se Deus cuida de mim, ou glória, ou aleluia, Ele cuida de mim, Ele zela por mim, eu posso continuar minha vida. Lembram? Eu disse que Deus faz coisas estranhas, difíceis, e elas caminham simultaneamente. Eu posso dizer isso com lágrima nos olhos. Eu posso dizer isso com o coração dilacerado. Senhor, minha mãe partiu, meu pai partiu, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor continua zelando por mim, meu coração está dilacerado, mas todos os dias o Senhor me dará bênção sem fim, dia após dia, o Senhor continuará cuidando de mim, me assistindo, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, o Senhor nunca mudou, o Senhor nunca vai mudar. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor é o Iavé. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ele é o único que tem trono. Ele é o único que anda conosco. A promessa de Deus, a única coisa que assegurava esse povo é que eles poderiam confiar em Deus, apesar das dificuldades, das lutas que ele enfrentava. Eles eram servos de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Por fim, irmãos, Deus é com seu povo o tempo todo se fazendo presente. Como que a gente precisava aprender isso? Porque na maioria das vezes nós acreditamos que nós estamos sozinhos na nossa jornada. Eu acredito que em um dado momento, Dona Carmelita, Dona Maria Mendes, Dona Regina, na hora da perda do marido, disse assim, Senhor, estou sozinho, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Como? Eu disse para a Rosaura, lá no velório do Soilto, lá, né? Você não está viúva, você tem um noivo chamado Jesus Cristo. Ele estará com você todos os dias. Ele se faz presente, não porque nós o buscamos, não porque nós o desejamos. Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Ele decidiu. Veja aqui uma presença extraordinária do Senhor. Como que Deus se manifesta a Israel? Olha aqui, versículos 20 em diante. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Quem é que ia adiante deles? Olha para o texto e entenda o texto. Olha o que o texto está dizendo. O Senhor ia adiante deles. Eu os levarei para Canaã, para a terra que mana leite e mel. E é isso que Deus nos diz através de Cristo. Eu levarei você para a Nova Jerusalém. Eu irei adiante de você. E olha que ele continua, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho. Fazer sombra, cuidado, providência, proteção, amparo, condução, direção, norte. Às vezes, na sua luta, no seu momento de dor, de aflição, de tribulação, de insegurança, você questiona se Deus está presente. Esse povo tinha em mente o que Deus havia acabado de fazer com o faraó. Imagina eles lembrando, falou, quem é que está indo diante de nós? Aquele que derrotou o faraó e o seu grande exército. Aquele que matou todos os primogênitos do Egito com pragas. É Ele que vai adiante de nós. Quando eu vou para o consultório médico, Ele já está lá sentado e já escolheu o médico para mim. A gente acha que é a gente que escolhe o médico. Ele já planejou tudo. Você liga e fala assim, olha, eu queria uma consulta com o Dr. Ralph. Não tem. Só tem com o Dr. Gleice. Ah, mas eu queria o Ralph. Mas não tem. Então me dá então do Gleice.
Aí você consulta com o Gleison. Por quê? Ah, você estava com a cirurgia marcada, chegou lá para fazer a cirurgia, foi adiada. Deu problema no bloco. Tropeçou, volta, só daqui 2 meses que você opera. Por quê? Ah, o Jonathan não cuidou do bloco direito, não limpou direito. Vocês conseguem entender? Deus está dizendo assim, eu é quem vou adiante de vocês. Eu é que levo vocês para a Nova Jerusalém. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu que vou guiá-los, eu que vou protegê-los, eu que vou conduzi-los, eu que vou direcionar o caminho. Se você entrar por um caminho errado, eu sei como trazer você de volta. Mas se eu pegar um atalho, te trago do caminho de volta. Você vai pelo caminho que eu defini, para o caminho que eu escolher. Você vai fazer do meu jeito, segundo o meu propósito, segundo o meu plano, e tudo vai cooperar para o meu bem e para o bem da glória de Deus. E às vezes Deus escolhe caminhos dolorosos para nós. Por que Ele escolhe um deserto? Por que Ele escolhe 40 anos? Por que Ele escolhe dias difíceis para nós? Por que Ele escolhe dias de dores para nós? Para que eu possa revelar a minha bondade, para que você experimente o meu cuidado, a minha compaixão, a minha providência. Por que eu tiro o emprego seu? Para você entender que eu te dou a comida. Não é o seu emprego, não é o seu salário que cuida de você. Sou eu. E Deus nos conduz por vias dolorosas, por caminhos difíceis, por tribulações e provações, para que Ele nos dê o privilégio de conhecê-lo, de experimentar bondade, misericórdia, fidelidade, compaixão para conosco. Lembra do Salmo 46? Ele dá pão para quem tem fome. Ele dá vista para quem está cego. Ele liberta quem está preso. É assim que Ele trabalha. É assim que Ele age. Mas Ele está lá, a providência é dEle. Eles tinham visto o poder de Deus sendo demonstrado em cada praga. Eles tinham as promessas de Deus olhando para José, lembrando, Moisés citando o texto e lembrando, gente, José falou conosco isso há tantos anos atrás e agora Deus está cumprindo a palavra dEle. Deus é fiel, Deus nunca muda, Ele nunca falta. Mas Ele também se faz presente entre nós. Ele está dizendo que vai nos conduzir, vai nos levar para Canaã. Ele nos colocará lá. Deus, o Senhor não sabia, não, mas Moisés morreu. Quem é que nos leva agora para Canaã? Porque Moisés era forte, o cara entrou lá no Egito, conseguiu tirar a gente de lá. Moisés era o cara. Agora tem um aí, um auxiliar dele aí, né? O cara chamado Josué é auxiliar dele, não sei se ele dá conta, não. Vai que Josué não dá conta de levar a gente para Canaã. E quem é que vai até Josué? Ele fala assim, Josué, deixa eu te dar uma boa notícia. Moisés morreu, né? E você é o que vai substituí-lo. Eu? É, você. Deus, esse povo é de dura serviço, esse povo é ruim de conduzir. Não tem problema. Nós vamos levar esse povo para a terra prometida. E eu serei com você, Josué. Onde você for, eu irei. Agora, toma cuidado. Pega a minha lei, medita na minha lei de dia e de noite. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Cumpra essa palavra, obedeça essa palavra e conduza o meu povo, porque eu irei com você, eu serei contigo, por onde quer que andar. E ninguém, Josué, e ninguém, exceto eu, ninguém poderá resistir você, porque eu serei com você. Mas parece que lá na minha casa não tem Josué, tem Jorge. Na sua casa tem Diogo, na sua casa tem Nivaldo, na sua casa tem Clério, na sua casa tem Roberto, na sua casa tem Gleidson. Não, Deus, essa turma aí é da geração Nutella, Danoninho, isso não aguenta nada não. Isso vai em lugar nenhum. Mas é Deus quem está dizendo, eu irei adiante de você. E eu vou providenciar uma coluna de nuvem para protegê-los, para guiá-los, para cuidá-los durante todo o dia, para que vocês trilhem o meu caminho. E aí ele vai dizer, olha, não só a coluna de nuvem, né? Ele diz assim, olha, e durante a noite uma coluna de fogo para os alumiar,
a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não é a coluna em si, não é o fogo em si, gente. São meros instrumentos usados por Deus para iluminar, para aquecer, para proteger do sol, para direcionar, para conduzir. Mas é Deus mostrando, eu estou presente com vocês. Vocês nunca estarão sozinhos. Vocês nunca estarão órfãos. E o que é que Jesus faz conosco lá em João 14, em João 16? Ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e vocês não ficarão órfãos, e Ele habitará em vocês, e Ele conduzirá vocês, Ele guiará vocês, Ele convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo, Ele ensinará vocês todas as coisas que eu tenho falado e ordenado, e Ele será o seu Consolador, porque Ele habitará dentro de vós e vocês nunca estarão sozinhos nessa terra. Então eu volto a perguntar, irmãos, quem é o melhor para nós? Bolsonaro? Lula? Alexandre de Moraes? Quem é o melhor para nós? Como é que nós enxergamos o mundo? Na ótica de quem? Será que lá no passado nós escolheríamos Faraó para nos governar? Será que no passado a gente escolheria Saul como rei? Será que nós escolheríamos Nabucodonosor para nos dominar? Quem foi que escolheu Faraó? Quem foi que escolheu Saul? E quem foi que escolheu Nabucodonosor? Ah, foi Israel que escolheu Saul. Mas quem foi que preparou Saul? O próprio Deus. Quem é que preparou Nabucodonosor? O próprio Deus. Quem é que preparou o Faraó? O próprio Deus falou, eu vou endurecer Faraó, e vou manifestar o meu poder nele, e vou engrandecer o meu nome nele. Coopera para o bem da glória de Deus, mas vai cooperar para o bem da glória de vocês também. Vocês me conhecerão e saberão do meu poder, vocês saberão que eu sou o único que governa, só eu tenho trono, ninguém mais. Nem governos, nem tronos, nem soberania, nem principados, nem potestades, nada. Somente Deus e ninguém mais. Então, irmãos, você precisa entender, olha, Deus é presente com o seu povo o tempo todo. Ele é providencial, Ele cumpre promessas e Ele se faz presente conosco. Nós nunca estaremos sozinhos nesse mundo. Nós nunca estaremos desamparados e abandonados nesse mundo. Nunca.